Fala galera, sou Anderson Bellini, diretor e idealizador do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui com essa série que mostra os bastidores da gravação do documentário. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho para você receber sempre notificação de vídeos que a gente coloca aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo aqui dessa série e outros vídeos também de cenas deletadas e outro conteúdo muito bacana sobre o André Matos. Não deixe de se inscrever. Hoje o vídeo é sobre os bastidores da gravação do documentário, lá da entrevista com o nosso querido André Bastos. Fica aí para você saber curiosidades desse dia. Antes de começar o vídeo, queria falar pra vocês que a gente tem um conteúdo exclusivo só pra membros aqui nesse canal. É mesmo, temos uns bootlegs, temos cenas deletadas do filme, coisas extremamente exclusivas só pra você que é muito fã do André Matos, como eu sou. Além disso, você tá ajudando o documentário e também você terá desconto na nossa lojinha, você terá o seu nome em todos os vídeos postados lá no Clube de Membros e também outros benefícios que só o Clube de Membros te dá. Então se torne agora mesmo membro do nosso canal do YouTube André Matos, Maestro do Rock, e comece a desfrutar de todos esses benefícios. Quer algo exclusivo? Se torne membro agora mesmo. Bom, como eu falei no vídeo da semana passada, a gravação do André Bastos foi logo depois que a gente gravou o Angracena. A gente gravou as duas entrevistas no mesmo dia. O André Bastos contou pra gente toda a história de como ele conheceu o Rafael Bittencourt, né, pra ele poder se entrosar ali no tempo, ali na timeline ali, e contar pra gente toda a história, né, porque ele fez faculdade lá com o Rafael Bittencourt, mas ele já tinha feito a escola, né, o colegial com o Rafael Bittencourt, onde eles já eram amigos antes, né. Como você conheceu o Rafael e o André? O Rafael e eu estudamos juntos no Colégio Pio XII, entramos juntos no vestibular para a Faculdade de Música, Faculdade de Santa Marcelina, onde o André Matos já estudava. E ele já tinha visto as bandas lá do Rafael tocando no Blackjack, em outros lugares, aqui em São Paulo, onde as bandas de som próprio podiam fazer som, né? Então ele contou muito sobre esse período, onde ele conheceu o Rafael, né? E como o Angra se formou. Então ele contou muita coisa da faculdade, coisas que o André Matos não lembrava muito mais, né? E o próprio Rafael depois, que veio gravar com a gente depois dessa entrevista, num outro dia, não foi logo no mesmo dia, mas foi logo depois, assim, dessa entrevista, também não lembrava. E um dia o Rafael veio pra mim com uma ideia. Cara, a gente tem que tocar junto. Eu tô com essa ideia. Na época ele fazia teatro do Oswaldo Montenegro, né? Então ele sempre foi hiperativo, assim, no geral, e muito criativo sempre. E veio e falou, cara, a gente é amigo, a gente é próximo, a gente é inteligente, eu lembro dele usando esse termo. A gente tem que tocar junto. Eu tô com uma ideia de montar uma banda que vai juntar música brasileira, que vai juntar teatro, ele fazia teatro na época, que vai juntar música clássica que a gente aprende, a gente estuda aqui e tudo. E a gente tem que fazer isso junto. Eu achei meio esquisito, porque eu tinha uma banda já, do estilo que eu gostava, mas, pô, tocar com o Rafael pra mim ia ser muito legal. Por esses motivos também. Além dele ser um músico fantástico, né, ainda ia poder tocar com meu amigo, com quem eu passava praticamente todos os dias, várias horas do dia. Então ele teve essa ideia, da gente começar a tocar junto e ali já começou a cuspir música. Já pegava o violão, faculdade de música tinha violão pra todo lado, né, tinha piano pra todo lado, ele sentava no piano, fez o tango da Evil Warning, muito rápido, assim, as ideias das primeiras músicas do Angra, ele pegava o violão e já ia fazendo, e eu sempre andava muito com ele, sempre apoiava as ideias doidas dele, e essa era mais uma ideia doida. Eu lembro até dele, quando estava começando a pensar em tudo isso, ele falando, não, imagina a gente no programa do Jô, explicando como que a banda apareceu, ia ser muito legal, porque na época era um programa, assim, de bastante audiência, né? E conforme ele teve essa ideia, eu topei, vamos atrás. Então essa primeira ideia de montar a banda, ele conversou comigo e ele sempre teve muita, assim, ele falava, se ele fosse montar qualquer projeto, ele traria o Marco para a bateria.
Né? Qualquer banda que ele montasse, ele e o Marco se conheciam há muito tempo, eu vi eles tocarem juntos muitas vezes. Então já teve essa ideia de juntar eu com o Marco e daí ele começou a ter ideia de uma banda nova que misturasse todas as coisas do que veio a ser o Angra depois. Como o André Bastos foi um cara que ficou muito pouco tempo no Angra, ele tinha uma memória muito melhor dessa época, né? Porque ele viveu intensamente essa época e ele não viveu muitas outras coisas com o Angra que ele pode, né, de repente o HD interno de memória dele tenha enchido e ele tenha deletado algumas coisas para entrar outras, né? Que foi o caso do Rafael, que foi o caso do André. Então, as coisas ficaram muito mais frescas na memória do André Bastos. Então, ele me deu muitos detalhes do começo do Angra, que me ajudaram muito a compor todo o documentário. Aí você me contou da outra vez que ele veio com a notícia que a banda ia acontecer, que o André tinha se oferecido para entrar na banda e eles tinham conversado numa festa que você não tinha ido, que acho que estava você me contou. Então conta essa história é legal pra caramba. Então tá bom. Então depois que o Rafael teve a ideia da banda, ele não pensava em outra coisa. A ponto de ele estar no meio da aula, ele chegava assim, largava a caneta e saía da sala assim, porque ele não conseguia parar para concentrar. Ele realmente sabia que aquilo ia acontecer. Aí uma das vezes que a gente estava no corredor, eu e ele, violão com ideia e tal, o André Matos sentou do lado da gente, perguntou o que a gente estava fazendo, né? A gente falou, não, estamos tocando, tal, estamos montando uma banda nova, e o André falou, cara, falando nisso eu queria voltar a cantar. Ele já estava fora do Viper por 1 ano, mais ou menos, né? Queria voltar a cantar. Então ali a gente olhou um para o outro assim, pô, mas o André, né, Matos com a gente, eu achei o máximo, né? O Rafael também gostou da ideia. O único porém é que o Rafael queria cantar também. Ele falou isso pro André, falou, não, a gente pode revezar, eu quero tocar teclado também, né? E aí surgiu a ideia, beleza, do André tocar com a gente. Naquele final de semana, teve uma festa da faculdade que eu não fui, né? Eu lembro que eu estava doente, mas eu lembro que foi no final de semana, na segunda-feira seguinte, aí o Rafael estava mais ainda longe da aula ainda. Ele estava realmente muito alvoado. E me chamou para conversar. E ele me chamou para conversar e falou, cara, nessa festa, o André me contou que, na verdade, ele tem uma estrutura, ele tem todo um pessoal por trás, da JVC, do Limb, por causa do trabalho que ele fez com o Viper, e que, se a gente montar uma banda legal com ele, a gente vai ter toda essa estrutura. Então, mesmo antes do André, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Quando apareceu o André, foi a certeza de que algo grande e bom ia acontecer ali. O André Bastos foi um cara que me ajudou muito até antes, lá em 2018, quando eu comecei com a ideia do documentário, quando eu estava fazendo assim, o laboratório pro documentário, eu fiz uma tarde de uma ligação de vídeo pro André, que ele mora nos Estados Unidos, né? E a gente ficou pelo menos umas 2 horas, ou umas 3 horas, conversando sobre o início do Angra, ele me contando muita coisa. Então foi muito a base do meu roteiro, eu usei muito esse conteúdo para fazer o roteiro da entrevista do próprio André Matos, né? Então o Bastos foi muito importante pro documentário. Então, tanto da entrevista dele, quanto a pré-entrevista lá, quando eu estava fazendo o laboratório para começar a construir o roteiro do filme. Sou muito grato ao Bastos, e vocês vão ver eu falar do Bastos muitas vezes durante essa série aqui de making off, de bastidores do documentário, porque o Bastos foi importante pra gente, não só na entrevista, não só nessa pré-produção, né, mas como em todo o documentário. Até hoje o Bastos é muito importante pra gente aqui, ele nos ajuda e nos ajudou muito. Tenho muito orgulho de ter como amigo e um cara que tá cooperando com o nosso documentário como o André Bastos, um cara excelente. Voltando aqui à entrevista com o Bastos, ele contou bastante sobre, né, como eram os ensaios lá na casa do Marco Antunes, detalhes de como eles compunham na faculdade, como eles levavam depois isso para casa do Marco Antunes para dar uma cara de banda, como ele mesmo falava, né, para aquelas músicas todas, né. E os primeiros ensaios, como é que foram? Quais músicas vocês começaram a compor já nos primeiros ensaios e já saiu assim, fluiu? Então, sobre os ensaios, pensa assim, a gente era uma banda antes de tocar juntos. A gente decidiu quem ia ser da banda, tocando violão, piano, né, fazendo um coralzinho lá na casa do Rafael. A gente ia lá
no andar de baixo, onde tinha o piano, e a gente fazia um monte de música lá. Antes do nosso primeiro ensaio, já tinha Carry On, já tinha Time praticamente pronta, já tinha uma Angels Cry, assim, desenhada do que seria. Então já tinha bastante coisa nascendo ali, né? O Rafael, ele contou que até hoje é o que ele faz, ele compõe as músicas no violão. Ele chegava para mim e mostrava, por exemplo, o riff que virou Angels Cry, tocando, chacoalhando, com swing, né? Eu não conseguia transformar aquilo em heavy metal. Só quando a gente foi realmente começar a ensaiar, que aquilo realmente teve uma cara de metal. Então, para a gente começar a ensaiar, a gente montou um estúdio que era na casa do Marco, né, do baterista. Então, montou o estúdio lá, com os amplis, a batera que ele tinha, tudo. A gente teve o patrocínio na época, né? O Toninho conseguiu um negócio legal com a Meteoro, então a gente tinha os amplis da Meteoro lá. Então, assim, o primeiro ensaio, se eu disser com detalhe o que aconteceu, eu não lembro. Mas eu lembro que as ideias fluíam. As ideias fluíam, a gente ia colando parte aqui, colando parte ali, e muito rápido, e o ensaio era todos os dias. Todo dia de manhã que nem se fosse um trabalho. A gente esperou acabar as aulas, eu e o Rafa e o André, a gente fazia Santa Marcelina. No que acabou a aula, tipo, sei lá, numa sexta-feira, na segunda, a gente começou os ensaios direto lá no Marco. E era todo santo dia, de manhã até o fim da tarde, e tendo ideia, colando parte, virando música, aquelas coisas que soavam no violão, chacoalhado uma coisa, passou a ter uma cara de metal ali, né? Então, músicas que nem, por exemplo, Carry On, veio pronta. O André chegou com ela prontinha. Time veio em 2 partes. O Rafael tinha uma parte depois que entra a bateria, e a parte que ele tinha antes da bateria, ele tocava, assim, a letra ele já tinha escrito e tal. Então ali mudou muito pouca coisa no ensaio, ele já tinha coisa quase toda desenhada, né? Já a Angels Cry foi uma das primeiras que a gente fez, porque primeiro a gente fez as, digamos, menos rápidas, para a gente poder tocar junto, né, ao mesmo tempo. A Queen of the Night, uma das primeiras músicas que o Rafael já tocava com o Marco, uma outra banda que ele tinha, né? Aí mostrou a gravação pro André Matos, então a gente fez a Queen of the Night lá. Já a Angels Cry foi uma que foi legal porque já tinha uns pedaços mais rápidos e já era mais, que nem eu falo assim, já era uma música mais Halloween, já tinha bastante guitarrinha com terça e tal. Então nas primeiras semanas de ensaio surgiu tudo isso. Eu lembro que eu mesmo não cheguei a compor nenhum pedaço, virava assim, ó, tá aqui a minha parte, vamos pôr naquela ali, né? Mas a gente participava da elaboração daquilo tudo. Ele não chegou a gravar nada, não compor nada, mas tem uma gravação que tá aí até no YouTube com um ensaio do Angra, né? Acho que ele gravou 2 ou 3 músicas com o ensaio do Angra. Vamos aí, vai. Atenção, gravando. Então, o próprio André nos confessa nessa entrevista que ele foi o primeiro membro do Angra e o primeiro fã do Angra, porque quando ele saiu, ele virou um fã do Angra. Então, e ele é a prova muito viva disso, que ele tá em tudo que é show do Angra, tanto aqui no Brasil, quanto quando o Angra vai para os Estados Unidos também, ele tá lá vendo o Angra, ou em algum festival que o Angra toca, ele tá lá. Então, ele é fã mesmo do Angra. É muito bacana essa mágica que teve entre eles, e isso não se estragou com a saída dele do Angra, que ele conta em detalhes pra gente na entrevista de como ele saiu do Angra, como foi dada a notícia pra ele da saída dele do Angra. Queria que você contasse como que foi a decisão de você não fazer mais parte. Por que você se explicasse, por que e o que você sentiu na época, né? Tá. Eu sou o primeiro membro do Angra e o primeiro ex-membro do Angra também, né? A decisão de eu não fazer mais parte da banda envolve todo um contexto daquilo lá. A gente lembra do Brasil daquela época, um Brasil que estava numa crise muito pesada. O meu pai tinha ficado desempregado e a gente estava acabando com as reservas que a gente tinha. Eu dava aula de música para poder pagar minha faculdade de música. Eu dava muita aula e tinha pouco tempo para estudar guitarra, né? Eu estudava as matérias da faculdade, dava as aulas e tinha pouco tempo realmente para poder realmente ficar estudando. E eu ainda tinha minha banda, o Skyscraper, né? Não tinha ainda saí do Skyscraper 15 de novembro só, né? E o Angra já existia quase um pouco mais de um mês ali, né?
E realmente, quando a gente estava tocando lá, a qualidade dos músicos, a qualidade de um músico que nem o André Matos, que nem o Rafael, o Luiz e o Marco, eu via que a qualidade deles como músico era muito acima da minha qualidade como músico. E eu sabia que eu tinha potencial para muitas outras coisas. No colégio ainda, no colegial, quando eu estudei com o Rafael, eu era um dos CDFs, as minhas notas eram bem altas, principalmente em exatas, né? E então, eu vendo que na faculdade de música, todos os músicos eram melhor do que eu. Não todos, mas assim, o menino de 18 anos achava isso, né? Inseguro. Na banda, os caras eram melhor músicos do que eu. Toda essa insegurança que eu sentia, tudo isso, na verdade era porque eu não era, a melhor coisa que eu tinha para fazer não era ser músico. Então, quando, no comecinho do Angra, a gente foi conversar sobre patrocínio com a Meteoro, e fomos até a fábrica da Meteoro, em Guarulhos. O Zé Luiz recebeu a gente, deu um tour pra gente, e eu fiquei maravilhado de ver como que eles faziam, como que desenhava um amplificador, como que o cara fazia a saturação para colocar lá, explicando como que ele estava fazendo, e eu era do Angra na época, não pensava em mudar de carreira. Quando eu me toquei que realmente aquilo não ia vingar, eles também sabiam disso, né? Então, o Rafael me ligou um dia e falou, cara, podemos aí conversar? Pelo tom de voz, eu já sabia do que era. Eles foram lá em casa, e a gente foi até numa padaria, lá perto tomar uma baré, alguma coisa assim, né? Que eu não bebo, né? E lá a gente conversou, falou, cara, realmente não tá funcionando, e não funcionava, não era novidade pra mim, né? E eu falei, não, eu concordo, beleza, vocês estão com ideia de pôr alguém no lugar? Não, temos umas ideias aí, vamos ver o que dá. Eu falei, não, tá bom, beleza, e ficou tudo bem, né? Eles foram embora, eu fiquei meio triste, falando assim, agora a minha vida mudou mesmo. Eu já tinha decidido sair da faculdade de música, já tinha dispensado vários alunos, e ali mesmo eu tinha saído da minha banda, que eu achava que era a chance que eu tinha de, talvez, viver de música. Eu falei, não, vou mudar de vida. Voltei a estudar, fazer um cursinho, focando em exatas, e fui fazer faculdade de engenharia. Então, nessa que eu saí, eu deixei de ser, eu sou o primeiro ex-membro do Angra e o primeiro fã, porque a relação continuou muito boa, né? Então, depois que eles colocaram o meu substituto, que era o André Hernandes, que a gente chamava de André Bilaido, porque ele tocava no Billy Idol cover, e interpretou também de Zazá, Mundo das Suas Voltas, tocou com o André Matos na sua carreira solo, né? Assim que já estava tomando forma, eles me chamaram para ver o ensaio. Eu fui no ensaio, achei o máximo, assim, né? Então eu fui o primeiro ex-membro e o primeiro fã do Angra. Eu tive essa oportunidade. Então foi muito bacana essa entrevista com o André Bastos, muito reveladora. Bom, galera, esse foi os bastidores da entrevista com o André Bastos. Antes de finalizar, pergunta do Doc. Eu queria saber se você conhece a banda Twilight Aura ou você conheceu o Twilight lá atrás, na época do Blackjack. Comenta aqui que eu quero saber se realmente você conhece Twilight Aura ou se você conheceu lá atrás o Twilight. Ah, você não conhece o documentário? Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo todos os links para você poder alugar ou comprar o filme, os 2 episódios que a gente tem lançado até então. Agora mesmo, você pode comprar ou alugar. Os links estão aqui na descrição e eu tô deixando aqui também nos cards. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque semana que vem eu volto com mais um vídeo sobre os bastidores da gravação do documentário André Matos, Maestro do Rock. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.